Bom dia, Raquel, tudo bem? Espero que esteja na paz aí. Bom, vamos lá para o teu projeto. Tirar um print aqui da tela para a gente rabiscar. Bom, plantinha feita, então a gente manteve a varanda aqui com 2 metros pela largura que é 3 metros. O banheiro, 2,5 metros quadrados, tá? Aqui o box eu consegui aumentar um pouquinho, então aqui está com 84 mais ou menos, da área do box. Eu já coloco os móveis aqui para a gente ver o layout. Mas a planta se manteve a mesma. 3 metros, aqui interno 1,81, aqui 1,95 por conta da bicama e a área da cozinha. Colocando os móveis, a gente vai ter aquilo que a gente já tinha conversado e ajustado. A porta 80 de entrada normal, ela abre nesse sentido. A janela aqui com 60 centímetros de largura e ela tem 1 metro de altura. Depois no 3D a gente vai ver como ela ficou bacana aqui nessa localização. Um fogão, a pia, a geladeira aqui. Aí adentrando com essa porta de correr de madeira de 70, a gente tem vaso sanitário, pia e o box. E uma janela aqui de 1 metro de largura por 60 de altura. Esse fechamento tem um detalhe. Esse fechamento aqui, ele, a minha opinião, né, é que seja diferente desse aqui que eu estou fazendo em azul. Já vou explicar um pouquinho melhor. E diferente desse aqui também. Vamos por partes. O que eu acho viável? Essa parte que está em azul, fazer em alvenaria estrutural. De bloco de concreto. Tá? Pode ser 4,5 MPa. Casa térrea, tranquila. 4,5 MPa. Isso você encontra facilmente em qualquer cidade, em qualquer material de construção, tá? Com um valor agregado um pouco mais alto do que o tijolo convencional, por conta dele ser estrutural. E aqui eu peguei alguns exemplos, né? Estou no Google Imagens, casas que optaram por fazer esse tijolo, esse bloco de concreto aparente estrutural, né? Assim não precisa de vigas, de pilares, apesar desse aqui ter uma cinta do que provavelmente um perfil metálico, não é necessário, ó, que nem esse, não é necessário pilar, viga, a laje, se houver laje, né? Já vou propor outras soluções para você, mas pode ser apoiado diretamente na parede. Então, toda essa parte aqui em azul, eu aconselho, por questão de facilidade e até pelo layout aqui, facilmente um pedreiro consegue executar isso aqui por um preço mais acessível do que o concreto armado, por exemplo. Então, essa seria uma solução. Essa em laranja, drywall, tá? Essa do quarto, parede em drywall, normal. E ela chega aí de 7 a 10 centímetros de largura, tá? Então essa paredinha aqui tranquilamente ele consegue colocar os perfis e tudo mais. Essa do banheiro a gente tem duas opções. Ou a gente faz em drywall, tá? Então vou colocar aqui do banheiro. A gente tem duas opções. Assim que eu vejo, né? Para questão de viabilidade econômica e até em questão de baixo impacto ambiental.
a gente faz ou de drywall, e aí ela não pode ser normal, ela tem que ser RU, resistente à umidade. É uma placa verde diferente, tem um valor agregado maior em relação à placa normal. E aí ela viria toda para a parte de dentro. E a parte de fora do drywall, que seria a outra placa, pode ser normal. Essa é uma possibilidade. A outra é fazer de tijolo baiano. Tijolo 6 furos, normal. Opa. Esse o valor é extremamente baixo, né? Se encontra aí milheiros por 800, 700 reais, dependendo da região. Que é nada mais, nada menos. Essa aqui é de drywall, né? E essa aqui é do tijolo 8 furos. 9 furos, 6 furos, depende da região. Mas é essa paredinha aqui de fechamento. E aí, qual que é o detalhe? Essa parede não vai ser estrutural, logicamente. A vedação do tijolo 8 furos, a parte de acabamento, você, desse lado externo, você pode fazer gesso liso, né? Esse tipo de gesso aqui, ó. Gesso liso direto no bloco. O único detalhe que para fazer essa aderência, essa ponte entre gesso e bloco, é necessário passar bianco com cimento, tá bom? Uma camada de bianco com cimento. Não é chapisco, é só uma camada de aderência. Senão, ao longo do tempo, isso daqui pode vir a desplacar, tá bom? Isso seria para a parte de fora. Para a parte de dentro, o que eu proponho? A gente trabalhar com a parte de cerâmica só no box e um pedaço da pia, tá? Porque aí é só onde precisa realmente de cerâmica. E claro, no chão, né? Então seria gesso nas paredes aqui do lado de fora e gesso na parte de dentro aqui nesse L, onde não tem contato com água, e no box e na pia a gente faria cerâmica. No 3D eu vou te mostrar, vai ficar mais claro. Então essas opções aqui de fechamento. E claro, essa parede aqui do lado de fora, essa mureta de 1,10 m, ela é em tijolo comum, tá? Mais fácil de executar. E aqui eu coloquei duas colunas ou dois pilares aqui de madeira, né? Eucalipto tratado ou de repente outra possibilidade de coluna ou pilar, até mesmo com o bloco estrutural, ele tem um bloco que chama meio bloco e dá para fazer pilar com ele também. Só colocar dois vergalhões dentro e concretar. Serve como um pilarzinho também. Bom, partindo para a parte da planta, os detalhes que a gente comentou, a única coisa é que conseguimos uma mesa com 4 lugares aqui, né? quatro banquetas, o armário arara, as janelas para esse lado, para esse lado, para esse lado e essa da cozinha. Então aqui não há janelas, né? Que nem você comentou a possibilidade de ser cada casa geminada. Bom, vamos para o 3D agora para ficar um pouco mais claro. Então vamos lá. A parte da varanda. Os acabamentos a gente pode optar, que nem dá para ver aqui, o tijolo aparente, né? Caso vocês optem por fazer o bloco estrutural de concreto, a grande vantagem é que ele pode ficar assim aparente. Tem uma estética agradável, né? Eu gosto bastante, principalmente com parte de iluminação e esquadrias ou de PVC ou de alumínio.
branca ou preta, né? Dependendo aí o gosto de vocês. Uma esquadria preta também fica bem interessante. Da linha escura, né? Ah, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui de uma casa de bloco aparente. Aqui, ó. Fica nesse estilo, né? Aqui ele está utilizando esquadrias preta. Tem essa aqui de madeira também, fica bem interessante. E o único acabamento que precisa dar, vamos dizer assim, é aplicar um silicone líquido ou uma resina líquida, resina acrílica, para dar impermeabilização a esse bloco, né? Para ele ficar hidrofugante. Então essa seria a varanda, adentrando aqui a parte da sala. Aliás, adentrando aqui a parte da casa. O banheirinho, aqui ó, que nem eu comentei, só no U do box a gente trabalha com cerâmica. Nesse caso aqui eu coloquei uma cerâmica que imita madeira, né? Tem vários modelos, da Portocol tem alguns preços interessantes. No chão, porcelanato um pouco mais escuro, para facilitar em conta de limpeza e tudo mais. A janelinha que eu comentei para vocês, de 1 metro por 60 de altura. Uma pia, uma cuba, espelhinho e vaso sanitário. Aqui na parte da cozinha, se você ver essa parede aqui, ó, que tem a possibilidade de fazer divisa com a outra residência, ela pode ser aparente, né? Termicamente vai estar protegida, porque vai ter outra casa, então não vai ter contato direto com o ambiente. Então, ela tranquilamente pode ser aparente para o lado de dentro também. E aí, só na parte da cozinha, a gente faz um assentamento de cerâmica. Aqui eu considerei pastilhas, né? E vai do gosto de vocês. A pia, um fogão, o suportezinho para panelas e a geladeira aqui com a janela de 1 metro de altura por 60 de largura. Adentrando aqui a área comum, a bicama retrátil, essa janela com uma cortina, é claro, por conta do reflexo aqui da TV. A banqueta com 4 pessoas, possibilidade de home office e tudo mais. Coloquei 2 arandelas aqui, que fica interessante esse jogo de luz vertical. E o quarto. Aqui, ó, se a gente for notar a parte de acabamento, essa parede aqui tá aparente, né, o bloco. Essas duas aqui são brancas, exatamente por conta do tipo de alvenaria que está sendo executado. Se for tijolo comum, tijolo baiano, é necessário fazer o gesso para o lado de fora e pintura, né? E aqui é a mesma coisa, o drywall necessariamente precisa ter a parte da pintura. As portas, essa de entrada de abrir normal de 80 e essa aqui ó, de correr de 70 centímetros do banheiro. Eu dei uma olhada em algumas opções aqui no mercado, no madeira. Tem essa, né, por R$ 560 com fechadura, né? Como é banheiro, é interessante ter a fechadura. E tem algumas aqui mais acessíveis, né? 490 com fechadura também. Enfim, vai de pesquisar, não é um preço alto para a esquadria, tá? E a função dela aqui é bastante interessante, né? A localização dela estratégica aqui. Essa porta é de 75, de correr também. Claro que pode ser de 70, mas vai ficar um pouco mais desconfortável por conta do quarto. Mas pode ser de 70, de repente você pega um pacote nas duas, né? Uma banqueta simples, né? Pode ser de madeira ou algo parecido. O armário arara. E, como eu estava comentando, a parte de acabamento, aqui aparente. A parte do teto tem algumas opções, né? A gente vai comentar do telhado e aí eu falo da parte do teto, tá?
Aqui no fundo eu coloquei um papel de parede, né, só para representar que é possível também um papel de parede direto no bloco, desde que seja feito os tratamentos corretos, para não ficar com as marcas da argamassa, né? E o piso de cimento queimado, né? Isso é bastante interessante, porque o piso de cimento queimado, ele, em questão de acabamento, ele é muito útil e em questão de manutenção é muito boa. Em limpeza é ótimo e estética também ele tem seu valor. Piso de cimento queimado, o que fica bastante bonito, particularmente eu gosto, é colocar uns ladrilhos hidráulicos estratégicos para dar esse charme, né? Então a cada aqui 50 centímetros, né? Considera 1, 2, 3 aqui nesse corredor, fica um detalhe bem bonito, né? Faz essa divisão da cozinha de repente, né? E aproveita e faz esse jogo aqui de ladrilho hidráulico que fica bem legal. E é interessante fazer ele porque a hora que você está fazendo um contrapiso, se você já acertar com o pedreiro, ele pode vir queimando e já deixa ele acabado, né, com um preço super acessível, né? O valor do contrapiso ele adiciona mais um pouquinho e consegue dar o acabamento final já para vocês, né? De qualquer jeito teria que fazer o o contrapiso. E caso vocês optem aí, depende do método construtivo, por uma fundação de radier, por exemplo, aí pode polir, pode fazer outros tipos que ficam ainda mais em conta. O acabamento dele é interessante resinar, tá? Então a única possibilidade dele ser durável, né, é você passar uma resina para ele durar ao longo do tempo. Agora para a parte do telhado, deixa eu ver se eu não esqueci mais de alguma coisa. Ah, a churrasqueira aqui, a churrasqueira dá para considerar ela desse modelo aqui pré-moldada, né? Pré-fabricada, desculpa. Que ela tem esses modelinhos prontos aqui, né? Não sei se é interessante para vocês, mas é uma possibilidade. Agora partindo para a parte do telhado, tem várias opções, né, de telhado. Essa aqui seria mais convencional, que você faz o madeiramento e a telha cerâmica comum. E aqui eu considerei duas águas, né? Considerando aqui a possibilidade de ter outra casa vizinha aqui geminada e a varanda em uma água só. Seria o que seria o mais baixo custo possível para você não ter que gastar muito com madeiramento. E as possibilidades são essas, né? Telha cerâmica convencional ou essa telha aqui também que eu sou fã, a telha Onduline. Ela é feita de celulose, de material reciclado, é muito bom, além do valor dela ser bastante acessível, né? Esse valor aqui são reais, né? Estou no Google Shopping. Então daria para cobrir tranquilamente aí por um valor acessível com ela. O único detalhe é que ela não tem um conforto térmico tão eficiente assim quanto a cerâmica. Então uma opção seria fazer forro, né? Você faz toda a parte de madeiramento por cima aqui e coloca ela. A vantagem é que elas são placas grandes, então necessita de madeiramento reduzido em relação à telha de cerâmica, que precisam de mais caibros, mais terças, né, para você distribuir melhor elas. E na parte aqui do forro, há algumas opções. Uma que eu gosto bastante é esse PVC que imita madeira, né? Esse PVC frisado aqui, ele imita como se fosse um forro de madeira. O acabamento é bem interessante, ó. Ele tem até um certo brilho que parece um verniz. Fica bonito, fica interessante, tá?
E tem outras opções também, o próprio PVC normal, ou própria madeira, né? Aí tem um valor agregado um pouco maior. Ou o drywall, que é clássico também. Dá para fazer o forro de drywall. A parte de iluminação aqui na cozinha eu considerei esse spot aqui com 3, banheiro simples, arandelas aqui na sala, a iluminação com ventilador e no quarto um plafond normal. Certo? Vamos ver se eu esqueci mais de algo. Porta de correr, telhado, argamassa. A parte de cerâmica, se você optar pelo bloco de concreto estrutural, é muito interessante porque você consegue assentar a cerâmica diretamente no bloco. Não precisa de chapisco, embolso, reboco, nada. Direto no bloco, você passa a C3, né? Claro, o impermeabilizante, né? No caso do banheiro, você precisa passar o impermeabilizante. E aí depois você vem e assenta o seu revestimento com a C3. É interessante ser a C3, tá bom? Mais recomendado. Vamos ver, vamos ver. Gesso já comentei. Bianco, parede, drywall, piso. Bom, creio que seja isso, tá? Eu vou enviar esse vídeo para você nas eventuais dúvidas. Vou enviar a planta também e algumas imagens renderizadas, tá bom? Do projeto final. Raquel, obrigado pela confiança, pela oportunidade de trabalhar no seu projeto. E caso tenha alguma dúvida, algo que precise ficar mais claro, eu te explico por mensagens. Tá bom? Obrigado, minha amiga. Até mais.